Arro, gratidão, deusas, por vocês estarem aqui. Vamos adentrar hoje então ao módulo 3, o alimento. E eu queria convidar vocês para a gente juntas descobrir de fato o que é esse alimento. Se vocês puderem, peguem aí um alimento e observem esse alimento. Primeira coisa, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é um alimento. O que é considerado para vocês um alimento? Será que é tudo aquilo que a gente come? Ou será que ele tem qualidades e características específicas? Bom, vou trazer aqui para vocês o conceito, então, do que é o alimento, de fato. Para a gente considerar um alimento, a gente tem algumas características a observar. A primeira delas é que ele tem que ser uma substância natural. Então, tudo aquilo que é feito, pelas indústrias, tudo aquilo que é quimicamente manipulado, aquilo não é considerado alimento. Então, tomem muito cuidado se em algum momento, às vezes muitos momentos, a gente acaba dispersando e fazendo as coisas mais rápidas, como comendo um miojo, comendo salgadinhos, e isso não é considerado alimento. Alimento é tudo aquilo que provém mesmo de algo natural, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente classifica e pode dizer de fato que é um alimento é possuir qualidades sensoriais. Ou seja, quando eu tenho um alimento na minha mão, eu tenho qualidades, esse alimento ativa as minhas qualidades sensoriais. Então, quando eu tô tocando nesse alimento, eu já tô ativando o meu tato, já tô ativando a minha textura, tô ativando essa textura. Quando eu abro a casca e sinto esse aroma da mexerica, já me vem memórias, lembranças e eu tô ativando totalmente o meu olfato e dizendo pro meu corpo, pro meu cérebro que eu vou me alimentar. E quando eu tô olhando também, o meu cérebro já tá entendendo que isso é um alimento. E eu gosto de dizer que a digestão já começa aqui. A digestão já começa quando a gente olha um alimento, quando a gente interage com esse alimento. Por isso que é muito importante a gente fazer o nosso próprio alimento. Tudo bem se não conseguirmos fazer sempre, mas sempre que pudermos estarmos em contato com esse alimento que nós mesmos vamos ingerir, transferindo ali para aquele alimento também tudo que a gente quer absorver com ele. Então, todo alimento, ele é uma fonte para nossa sobrevivência. Todas as guerras, muitas guerras que já aconteceram, muitos marcos na história, ela veio por uma luta de sobrevivência. E a gente necessita do alimento para que a gente sobreviva, Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber o quão o alimento é primordial para todo o nosso corpo, E o quão é importante a gente saber que tipo de alimento a gente coloca e a gente ingere. Porque a gente está criando, a gente está dando vitalidade ou não para esse corpo que é o que carrega a gente, O que faz com que a gente é o nosso veículo nesse planeta. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a compreender de fato esse alimento de outra forma. Coisa que classifica, esse alimento ser um alimento é ele apresentar nutrientes, ele nutrir de fato o nosso corpo com esses nutrientes. Existem 6 classes de nutrientes. As classes dos carboidratos, dos lipídios, que são as gorduras, os óleos, as proteínas, as vitaminas, os minerais e a água. São 6. A água também entra como um desses nutrientes que classificam, Porque ela nutre o nosso corpo também. Então, quando a gente se pergunta de fato, cientificamente aí, biologicamente, o que nutre o nosso corpo, a gente está pensando então nessa nutrição que os alimentos nos dão. Então, tem todas essas cadeias, E aí vamos separar. Existem os macronutrientes e existem os micronutrientes. Os macronutrientes são todos os que têm fonte de energia, eles dão fonte de energia pra gente.
E os micronutrientes, eles não nos dão fonte de energia, mas eles também são muito, muito importantes para o nosso corpo. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas os macronutrientes, então, são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, tá? E aí, falando um pouquinho deles já, os carboidratos e os lipídios, eles são alimentos energéticos, ou seja, eles são alimentos que nos dão energia mesmo. E as proteínas, elas são alimentos construtores. Por quê? Porque elas são responsáveis por construir coisas no nosso corpo. Então, falando um pouquinho sobre o carboidrato, né? O carboidrato, ele fornece cerca de 50% de toda a nossa energia do nosso corpo, provém desses carboidratos. Provém de uma fonte externa, isso aqui não é carboidrato, mas só para vocês entenderem, provém de uma fonte externa, né? Que é armazenada através dos lipídios, são os lipídios que armazenam no nosso corpo. Os carboidratos, eles produzem, eles acionam os ATPs, né, que são as fontes de energias do nosso corpo. E os lipídios, eles são responsáveis por estocar. Então, os lipídios estocam toda essa gordura para que, caso a gente precise mais tarde, né, em algum momento, a gente possa ter essa reserva, né? Então, os carboidratos em si, eles têm mais a ver com os pães, o arroz, os tubérculos, são fontes de carboidrato. Os lipídios em si, né, eles estocam, eles reservam essa energia e também fazem parte da construção das membranas. Então, boa parte dos lipídios que a gente absorve, eles também estão construindo as nossas membranas. E por que é importante, né, essa construção dessa membrana? Porque ela protege o núcleo das nossas células e também é essa membrana que distingue o que entra e o que sai, sabe? É ela que fica ali selecionando. Você entra na minha célula, você não entra. Então, essa membrana é importante para isso e são os lipídios que constroem essa membrana. Os lipídios, fonte de lipídio, são as sementes, o abacate, as carnes, o amendoim e o azeite. São fontes, tá? E aí, vem os alimentos construtores, que são as proteínas, que também é um macronutriente, macro, grande, e são responsáveis, então, pela constituição das enzimas. E as enzimas são realmente muito importantes, né? Então, além da constituição, além dela ser responsável pelas enzimas, ela é responsável pelos anticorpos e pelos hormônios. Então, por isso que a gente chama de construtor, porque ela está responsável por esse crescimento mesmo. Se a gente não tiver enzima para digerir, a gente cresce para os lados, né? E se a gente não tiver a adequação dos nossos hormônios, os hormônios, existem hormônios do crescimento, né? Então, existem diversos tipos de coisas que estão atuando no nosso corpo e boa parte disso é responsável pelas proteínas. E o que é fonte de proteína? As carnes também, os ovos e as leguminosas. É muito importante, né, dar uma ressalta aqui, porque eu sou vegetariana, mas obviamente que nem todos nós somos. E a gente vai falar aqui sim sobre a carne, sobre os ovos, mas também nas aulas, na aula ao vivo, a gente vai ter essa identificação também de trazer consciência para o que a gente come. E aí aqui eu quis trazer em todas essas classificações essa opção, né? Uma opção vegetariana, vegana e uma opção carnívora para que a gente possa abranger os dois, tá bom? E a gente pode ir conversando mais sobre isso também. Enfim. Esses são os macronutrientes. E aí, os micronutrientes, então, são os minerais e as vitaminas. As vitaminas, então, a gente tem muitas vitaminas. Não sei se vocês pararam já para ver sobre isso, mas temos muitas, muitas, muitas vitaminas. Temos a vitamina A, responsável pelos ossos e pela pele. Que é fonte de vitamina A, batata doce, cenoura, couve. Eu não vou ficar falando de todas, porque senão vai ser bastante, mas só para vocês terem uma noção. Temos a vitamina B1, B2, B3, B5, B6 e B12, tá? E aí, dando um adentro aqui, que é muito importante.
A vitamina B12 para os veganos e vegetarianos é o mais difícil da gente encontrar, né? A ciência ainda está estudando sobre isso. Mas a kombucha e o kefir, porque a gente tem, vamos entender um pouco o que é essa vitamina B12, né? Essa vitamina B12, ela fica dentro de nós, seres humanos, ela fica dentro do nosso intestino grosso. E aí, quando a gente, como ela tá dentro do nosso intestino grosso, ela não consegue ser absorvida por nós. Essa vitamina, ela tá no intestino grosso do nosso corpo humano, a gente não absorve, por isso que a gente tem que buscar ela de outra fonte. Mas, né, tem essa questão de que nós, vegetarianos, veganos, temos uma certa dificuldade em encontrar elas em outros alimentos. Mas a gente pode suplementar a vitamina B12 provida de uma bactéria, das bactérias em si. E aí, como vocês devem saber, a kombucha e o kefir vêm dessas bactérias. Então, a própria kombucha e o kefir, eles têm um pouco mais de vitamina B12, e é claro que a gente tem que fazer uma ingestão um pouco maior do kefir e da kombucha para que a gente possa absorver de fato essa vitamina. Mas já é uma super dica. Então a gente tem essas vitaminas, tem a vitamina D, a vitamina E, a vitamina C, a vitamina H e a vitamina M. Então são muitas e cada uma responsável por uma parte do nosso corpo, certo? E aí depois a gente tem os sais minerais, que são cálcio, potássio, magnésio, sódio, tudo isso, essas são os sais minerais, tá? E aí a gente precisa começar a lembrar de tudo isso que existe, né? De todas essas classes, porque às vezes a gente se mantém comendo sempre os mesmos alimentos, sabe? Por isso que a gente fala, é muito importante a gente ter de fato essa gama de variação, né? No Ayurveda em si a gente fala que não é tão interessante a gente comer na própria refeição, por exemplo, no almoço, a gente colocar mais de 3 tipos de alimentos ali. No máximo 5. No máximo 5, porque senão o nosso corpo também não consegue digerir aquilo. Porque senão a gente coloca muitos lipídios e muita coisa, sabe? O nosso corpo ele não vai entender. Não vai entender quando chegar e adentrar o corpo. Então, é importante a gente ter essa redução na refeição. Então, igual eu falei agora, por exemplo, no café da manhã, a gente escolher de 2 a 3 alimentos. No almoço também, não vai fazer aquela mistura, né? Arroz, feijão, cenoura, mandioca, e aí também coloca vagem, e aí depois uma salada, e entendeu? Fica muita coisa para quando o seu corpo vai absorver. Ainda mais se for uma coisa gelada, depois uma coisa quente. Quando o seu corpo vai começar a comer e ingerir aquilo, ele não vai entender, porque uma hora você tá mandando uma coisa quentinha, leve, aí daqui a pouco você manda um arroz que já é um pouco mais pesado, com feijãozão, aí depois já vem uma vagem, aí depois, entendeu? Mesmo que sejam alimentos muito bons, né? Uma vagem, uma abóbora, são alimentos muito ricos, maravilhosos. Mas se você misturar todos eles em uma única refeição, o nosso corpo não vai conseguir absorver tudo aquilo da melhor forma. Ele vai ficar meio perdido ainda para fazer a classificação, sabe? Porque é muita informação. Então, quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente sintetiza todas essas informações e entende, a gente começa a perceber o que é melhor a gente ingerir. Então, a gente vai ingerindo aos poucos, não fazendo essa mistura, né? Em uma refeição só, procura fazer de 2 a 3 alimentos, ok. No máximo, uma mistura de 5, mas ainda já é muito.